Professora Deise, bom dia. Bom dia, eu agradeço mais uma vez o convite e eu jamais deixaria de aceitar o convite de Claudinha, mas quero agradecer de qualquer forma, porque ela sabe o quanto eu gosto de estar presente nessas discussões, quanto eu gosto de estimular, né, para que a gente esteja cada vez mais envolvido com questões da nossa prática, melhorando a nossa qualidade, melhorando a nossa projeção enquanto protagonista no sistema de saúde. Então, eu agradeço demais, amigos. E rever amigas aqui, isso é muito bom. Vamos lá, vamos começar, né? Então, a minha função é estar falando sobre o ultrassom e a enfermagem, uma inovação, autonomia e cuidado em tempo real. Eu acho mais do que importante a gente estar trazendo sempre nas oportunidades essa discussão, porque é uma contribuição enorme na prática clínica, à beira do leito, em várias áreas. A minha área é mais cardiologia, mas em várias áreas é extremamente importante a inclusão de mais essa ferramenta na prática clínica, né? Do profissional como um todo, porque isso não é uma exclusividade do enfermeiro, mas da enfermagem especialmente, porque a gente precisa estar mais próximo daquilo que é de necessidade imediata, né? De identificação imediata de uma necessidade do paciente, ou de uma informação imediata que nos leve à melhor decisão clínica, ok? E o que eu tenho batido muito na tecla, que inclusive eu também coloquei no Congresso da SOCERJ, é a necessidade desse assunto ser inserido desde a graduação. Claro que na graduação não vai sair expert no assunto, como não sai nenhum, né? Depende do esforço desse profissional posteriormente se aprofundar, fazer cursos complementares para se tornar um conhecedor habilitado, né, naquele assunto, mas se na graduação não tiver sequer a informação da existência dessa ferramenta, né, esse profissional ele se forma de uma forma não atualizado, né, no tempo atual, ok? Então, por isso, eu bato nessa tecla. Bom, e aí, como abordagem inicial, eu achava, gente, a Claudinha sabe quando eu sou doida, eu achava que a atividade hoje era presencial. E se ela não falasse para mim agora no final de semana, eu estaria agora despencando para Niterói, né? Porque eu achava que era lá presencial. E aí eu fiz uma apresentação meio que para a gente estar interagindo. Eu gosto muito da interação com todo mundo. Mas, embora esteja aqui, se tiver alguém que responda pelo chat, o Jorge ou Claudinha, por favor, me sinalizem, tá bom? Porque eu ia fazer uma provocação meio, né, inicial, fazendo as seguintes perguntas. Vocês que estão aí assistindo, acredito que boa parte sejam alunos, né? Você já visualizou na prática, nos cenários por onde você já passou, o uso da ultrassonografia à beira do leito por profissionais não radiologistas? Ou seja, não por aqueles médicos que já atuam como isso, né, a especialidade deles, mas dos demais profissionais, inclusive médicos, né? E também enfermeiros. Vocês já visualizaram? Você, propriamente dito, já utilizou a ultrassonografia à beira do leito como instrumento para o seu processo de assistência de enfermagem? Se já, em qual situação? Ok? Alguém respondeu? Jorge. Jorge? Oi, a Beatriz respondeu que sim. E qual resposta que foi o sim? Ela já viu alguém usando ultrassom à beira do leito ou ela utilizou? Vamos esperar ela responder mais um pouco e alguns outros participantes também responderam. A Júlia respondeu que durante a inserção de PIC e a Amanda também, durante a inserção de PIC. Perfeito. Muito bom.
Na verdade, Então, foi um pouquinho até na introdução da enfermagem, né, na prática da enfermagem, veio meio com a questão da PIC mesmo, como ajuda da PIC, né? Beleza, muito bom. E aí, você considera que o uso da ultrassonografia à beira do leito pode contribuir com a melhoria da assistência de enfermagem no dia a dia? Vocês já pensaram sobre isso? Enquanto profissional ou enquanto aluno, a partir do momento que você sabe da existência dessa ferramenta, né? Você acha que ela contribui para a melhora da assistência de enfermagem? Porque a primeira coisa é a gente acreditar que sim. E para a gente acreditar, a gente tem que conhecer um pouquinho. Assim como você conheceu a ausculta, a percussão, as demais ferramentas da nossa semiologia técnica, né? Também tem que conhecer a ultrassonografia, para você poder ter a sua própria opinião sobre o benefício dessa ferramenta à beira do leito. Professora, Pois não, meu amor. a Beatriz levantou a mão aqui, eu não sei se ela quer falar alguma coisa. Pode falar. Então, é que a Sara perguntou para qual foi o meu sim. Sobre a primeira pergunta em relação a já ter visualizado por outros profissionais não radiologistas. E a segunda também, eu estou agora, sou residente, né, de enfermagem lá no Antônio Pedro. Eu estou alocada agora na UTI Neo. E na UTI, a coordenadora está tentando trazer essa demanda do uso da ultrassonografia beira-leito antes da gente fazer cateterismo vesical. Então, às vezes, quando vai ter que fazer alguma coleta, né? Ou até mesmo antes da gente fazer algo mais invasivo, fazer uso do ultrassom. Então, ela está tentando capacitar aos pouquinhos os profissionais de lá que não têm um curso para poder trazer essa prática para o nosso dia a dia. Então, Perfeito. eu não vi lá ainda a utilização para a inserção do PIC, porque o aparelho que tem lá disponível, a coordenadora explicou que ele não conseguiria trazer a visualização tão adequada, né? Porque agora eu esqueci o nome, mas ele tem que ser um pouquinho menor. Mas também já está sendo algo a ser discutido, debatido para trazer também para a inserção do PIC. O que a gente realmente vê nos outros setores é quando a comissão de terapia infusional vai aos setores, eles vão com a aparelho de ultrassom onde fazer o acesso longo, o acesso com catéter longo, ou até mesmo o PIC. Então, acho que realmente está tendo essa leva maior em relação ao uso da ultrassonografia, mas ainda é muito limitado porque é algo novo, né? E assim, os cursos não são tão baratos, principalmente para o público materno-infantil, da pediatria e da neonatologia, que é um O pouquinho curso mais não é limitado. barato para ninguém. O curso Sim, ainda está muito caro, entendeu? e aí eu acho que acaba Mas sendo uma barreira, né? exato, com certeza. Mas é um início, mas a gente Sim, precisa que isso seja inserido já, né, como um entendimento de algo de importância. Você já viu, você sabe o quanto isso faz diferença, o muito. quanto a gente, isso interfere da gente dizer sim, vamos fazer o procedimento, não, não está indicado nesse momento. E, nossa, isso daí muda tudo, gente. Sabe? Como é que é? A precisão, a assertividade daquele procedimento ser feito de fato para benefício do paciente, sabe? Então, isso é de excelência. E assim como na graduação, mais ainda na residência, isso tem que ser inserido. Né? Em todo, tem que ser natural, isso tem que ser uma inserção natural na formação da graduação e também na residência. E aí, é claro, se você quer um aprofundamento maior naquilo, você vai ter que buscar. Assim como a gente faz outras buscas, como, por exemplo, quem quer, estou dando o exemplo da minha área, né, da cardiologia, fazer o ACLS. Para a gente é uma necessidade, a gente tem que atualizar de 2 em 2 anos. É isso. Cada coisa, cada aprofundamento prático que você quer, você tem que fazer a sua busca. A gente está no Brasil, gente. A gente não está em país no qual a instituição te oferece aquele treinamento. É uma ou outra que faz isso. Na grande maioria, ela, às vezes, não tem nem a valorização do profissional que busca, mas esse interesse ele tem que partir do próprio profissional. O avanço da categoria de enfermagem depende mais do que ninguém do próprio enfermeiro, né? E entendendo que a gente tem toda uma equipe aí sob nossa liderança, né? A equipe de técnicos e de auxiliares que não tem autonomia para esse tipo de procedimento,
mas que também fazem com que essa enfermagem evolua, seja merecida, reconhecida, né, e consiga os benefícios que a gente quer, que a gente corre atrás aí há tantos anos. Então, a primeira coisa que eu quero com isso é: você entende o que é ultrassonografia à beira do leito? Porque eu tenho certeza que a grande maioria, pelo menos, já escutou falar, né? Mas precisa entender um pouquinho mais para você dizer: nossa, isso realmente é muito bom. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui, ok? Obrigada aí, tá? Quem respondeu, quem participou. Bom, então vamos na introdução. A ultrassonografia, ela está sendo cada vez mais utilizada por todos os profissionais, não só enfermeiros, mas os próprios médicos que não têm a especialização nesse tipo, né, de exame de imagem, com ultrassom, com aquele aparelho convencional que é enorme, né, aquele console enorme que precisa ser arrastado de um lado para o outro, dificultando, inclusive, o acesso, ou, às vezes, dificultando que o próprio paciente faça, porque depende da ida dele até o setor onde o aparelho está, né, onde no ambiente de consultório, onde fica ali o médico especialista naquilo, que precisa fazer o exame. Isso adia a necessidade de um diagnóstico para qual uma intervenção ela pode ser mais imediata, e o paciente vai levar um prejuízo direto para isso, né? Então, atualmente tem sido considerada uma ferramenta inovadora, ela é capaz de melhorar a assistência, sim, exatamente por ela definir na tomada de decisão se aquele procedimento é benéfico ou não para o paciente. O desenvolvimento dos aparelhos portáteis facilitou muito, então hoje, além desses consoles enormes, que são mais utilizados pelos especialistas propriamente dito, agora a gente tem aparelhos que são portáteis, tipo controle remoto de televisão, de ar-condicionado, né? Aparelhinhos que conseguem ser transportados com você no teu bolso, na tua bolsa, e chegam à beira do leito com muita facilidade. Em qualquer setor, seja numa porta de entrada de emergência, seja no CTI, seja numa enfermaria, ou qualquer, até no pré-hospitalar, né? Onde muitas vezes está longe de uma possibilidade de outros recursos, tanto humano quanto material, e na ambulância você precisa, na avaliação daquele paciente que você foi atender, de esclarecimentos melhores, né? Que te ajudem a tomar a decisão do momento. Então, isso possibilita muito. E é exatamente por isso que esse procedimento ele é denominado como uma ultrassonografia à beira do leito, então chamado de Point of Care, que é o POCUS, né? É o Point of Care Ultrasound. Então, é POCUS, exatamente isso. É o tipo de avaliação de imagem com um aparelho de ultrassom portátil, que pode ser à beira do leito por um profissional treinado, seja ele médico, seja ele enfermeiro. Então, o POCUS é uma ferramenta extremamente importante, no qual alguns autores já consideram, inclusive, como o quinto pilar do exame físico. Então, lembrando, a gente tem a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, temperatura corporal e agora também a insonação, ok? E a partir do momento que a gente considerar isso, ela tem que fazer parte do nosso ensino, da nossa formação. Tá? Então, também os professores precisam se inteirar desse assunto para conseguir passar, pelo menos, esse básico ainda na graduação. Então, o seu uso na prática clínica, ele é seguro, ele é pouco invasível e está disponível à beira do leito para qualquer unidade, para qualquer setor de atuação desse profissional. Ok? E ele tem sido muito utilizado, né? Principalmente em situações críticas ou de emergência. É onde mais tem se aplicado no momento o ultrassom à beira do leito. Bom, e quais seriam, então, essas principais indicações? Como a nossa própria colega falou ali, né? Ela começou a ver isso com acesso venoso. Então, procedimentos invasivos, catéter tanto arterial quanto venoso, a própria PIC, né, guiada, também a avaliação gástrica e confirmação de passagem nasoentérica,
Hoje, basicamente, os estudos condenam a confirmação do posicionamento de uma sonda gástrica por meio de ausculta, né? A assertividade dela é muito pequena. Então, hoje, mais do que nunca, o ultrassom te dá essa garantia da assertividade do procedimento. Também para uma avaliação pulmonar, né? Então, uma avaliação, se o paciente, por exemplo, uma situação emergencial de um pneumotórax, pode levar a uma parada cardiorrespiratória. E diante dessa situação, de nada adianta manobras de RCP de alta qualidade se o paciente tem ali uma causa dessa parada, como o pneumotórax. Enquanto não for feito a descompressão torácica, ele não vai responder a essas manobras de RCP. Também para uma mobilidade diafragmática, né? A gente sabia a necessidade do suporte ventilatório, da ventilação, da via artificial, da via aérea artificial para esse paciente, da ventilação para ele. Confirmação do posicionamento, no caso dessa via artificial, máscara laríngea ou até o tubo endotraqueal. Então, um posicionamento também guiado, ou a verificação desse posicionamento correto. O exame de trombose venosa profunda, avaliação cardíaca, ou mesmo numa parada cardiorrespiratória, avaliação de veia cava inferior, que nos dá muita orientação sobre a avaliação volêmica, se esse paciente vai ser beneficiado ou não por uma reposição volêmica. Identificação da retenção de líquido pelos rins, né? Eu acho que até foi falado aí, né, da experiência, da prática, atualizar isso, saber se um paciente precisa ou não realmente de uma sondagem vesical, saber se essa sonda vesical está fixada na bexiga de uma forma correta, se tem alguma obstrução, ou se é desnecessário o procedimento, que é invasivo e impõe maior risco de infecção para o paciente, né? Também a avaliação da quantidade, do volume vesical. A gente sabe que um volume vesical excessivo no paciente que não está conseguindo eliminar aumenta a pressão intraabdominal, que, consequentemente, interfere, inclusive, na pressão intracraniana. Esse paciente pode apresentar comprometimentos neurológicos, que a gente pensa que é neurológico, né? Como, por exemplo, o rebaixamento do nível de consciência, quando, na situação de um volume vesical elevado, um cateterismo de alívio melhoraria a condição do paciente, né? Isso já tem vários estudos, relatos de casos no qual isso foi benéfico, né? E também a utilização na emergência do próprio trauma, né, com o protocolo FAST, que é específico para a busca de líquidos acumulados em cavidades do organismo. E aí a gente precisa ter conhecimento do respaldo, porque quando a gente não tem, a gente fica na dúvida, eu posso fazer isso, não posso? E aí qualquer intervenção um pouco mais dura, o enfermeiro não pode fazer isso, já fica acuado, já fica sem saber, né, argumentar, e aí já dá o passo para trás. Então, a gente precisa também saber dos aspectos legais que nos respaldam, né, em relação a isso. Então, o primeiro parecer que saiu sobre isso foi um parecer de São Paulo, até porque essa iniciativa ela foi feita por uma enfermeira docente de São Paulo, e especificamente em relação à avaliação de volume vesical de paciente, para saber melhor a indicação do catéter vesical ou não. Então, esse primeiro parecer, a partir da solicitação dela, foi em São Paulo, e isso em 2014. E, a partir daí, em 2017, um parecer do Distrito Federal, saindo com a normatização para PIC, foi onde incluiu, por isso que eu falei que foi um dos primeiros procedimentos em que o POCS começou a ser utilizado, né? Incluir isso na PIC, como guiada pela ultrassonografia, e a partir daí, aí começou em 2020, o próprio COFEM, lançando a resolução 617, que normatizou a realização da ultrassonografia obstétrica, no qual também começou aí uma autonomia do enfermeiro nessa área específica, de extrema relevância para aquele momento, né?
Também, pelo Distrito Federal, um parecer, no qual também foi favorável ao uso do ultrassom por enfermeiros na emergência e na internação, para definição também da sua decisão clínica em relação a determinados procedimentos necessários para esse paciente. E aí veio a resolução, vocês veem que está sendo necessário parecer de um determinado local com o enfermeiro que tenha a atitude, a iniciativa de provocar, né, essa discussão. E aí, isso discutido, leva o nosso Conselho Federal a nos respaldar de forma nacional. Então, foi em 2021 que a resolução 679 trouxe a normatização da realização do ultrassom à beira do leito, tanto à beira do leito quanto no ambiente pré-hospitalar para o enfermeiro, ok? Não esquecer de que a gente tem um artigo que fala que é vedado ao enfermeiro a emissão de laudo nosológico, tá? Não é nosso objetivo dar diagnóstico patológico para o paciente. O nosso objetivo é identificar situações que nos levem à melhor decisão clínica à beira do leito. Faz o procedimento, não faz o procedimento, com maior segurança e benefício para o paciente. Daí, a resolução de 2022, que também inseriu, né, com maior, com uma afirmação maior da importância também da punção arterial, que nos foi dado como autonomia tanto para a gasometria quanto para a instalação de punção arterial invasiva, né, para monitorização da pressão arterial do paciente, por meio dessa resolução e sendo guiada pelo ultrassom. E aí, onde que o POCUS pode interferir? Ele pode interferir no estado cardíaco, na volemia do paciente, ele permite uma avaliação rápida do estado do volume cardíaco, pacientes que podem se apresentar descompensados, como insuficiência cardíaca e sepse. Ele verifica diretamente as cavidades cardíacas e a veia cava inferior, nos dando informação sobre o benefício ou não daquele volume sendo dado para o paciente. E até da avaliação de uma necessidade de drogas vasoativas, né? Também ajuda na avaliação pulmonar e diafragmática, com uma melhor acurácia, informação relevante, lembrando que ele é isento de radiação ionizante, no qual, se você depender de um raio-x, o paciente vai ter que ficar vulnerável a essa radiação ionizante, né? E, no entanto, com o POCUS, você consegue fazer essa avaliação quantas vezes forem necessárias ao longo do plantão. Catéteres arteriais e gasometria arterial, como eu falei há pouco, pelo respaldo também da resolução do COFEM, né? Então, você consegue com maior precisão, diminuindo as perfurações sequenciais no paciente, então dando também mais conforto para esse paciente, né? E também ajudando no acesso daquele paciente que já se apresenta com um colapso circulatório, um choque circulatório muito avançado, no qual você não tem facilidade na palpação desse pulso. Seria mais difícil o acesso, né? Também no acesso da venopunção, tanto periférica quanto de pique guiada, da mesma forma, beneficiando o paciente para não ser furado várias vezes, para ter uma rapidez maior, né, no acesso venoso e, portanto, início da medicação, da terapêutica necessária para o paciente, tá? E também ajuda no acesso venoso central, nesse caso, autonomia médica, né? Mas também ajuda. A avaliação da bexiga, como também já falamos, isso diminui custos, porque você não faz procedimentos desnecessários, né? Então, isso interfere diretamente na varredura da bexiga, verificando se há presença de urina residual, de fato confirmando a localização do catéter, ou até se tem uma obstrução ali. Então, essas são as principais, porque tem muitas indicações para o POCUS na prática da enfermagem. E aí, o que tem a ver com o processo de enfermagem? Gente, tudo.
Então, lembrando das etapas do processo de enfermagem. Então, a gente tem a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a intervenção e a avaliação, a evolução, né, propriamente dita. A coleta de dados, além de toda a nossa semiologia aplicada, aquilo que eu já falei, né? Então, você colhe os dados, faz a anamnese do paciente, o exame físico, ele vai ser reforçado pela semiologia técnica, a aplicação da ausculta, da percussão, da palpação, né, da inspeção e agora também da insonação. Então, ela te fornece mais informações. Isso facilita a definição de diagnósticos de enfermagem, a definição daquilo que o paciente precisa enquanto planejamento assistencial dele, né? O que você precisa para atender a essas necessidades do paciente. Então, isso te direciona melhor para a intervenção e várias dessas intervenções, sejam procedimentos invasivos diretamente, né, como as próprias punções, inserção de dispositivos, mas também terapêutico, as próprias drogas vasoativas, reposição volêmica no paciente. Então, atua diretamente na intervenção. E, consequentemente, na avaliação. Esse paciente respondeu ou não? Melhorou ou não o quadro anterior? Então, se você tinha inicialmente verificado isso lá na coleta de dados, você pode agora avaliar se ele respondeu à terapêutica. Então, olha, das cinco etapas, 3 são aplicáveis à utilização do ultrassom. E as outras 2 dependem exclusivamente do raciocínio clínico desse enfermeiro, utilizando todas as informações que ele obteve. Então, o diagnóstico e o planejamento dependem exclusivamente de raciocínio clínico. Mas se você utilizou o POCUS na coleta de dados, isso facilita o teu raciocínio clínico para melhor definição das intervenções e, posteriormente, a avaliação de resposta do paciente. Então, tem tudo a ver com o processo de enfermagem. Mas, para isso, a gente precisa ter noção sobre essa ultrassonografia, né? Então, ele requer conhecimentos, princípios físicos, princípios técnicos. Então, algumas particularidades precisam ser conhecidas da própria ultrassonografia, assim como precisa da propriedade dos órgãos e tecidos, né, que vão ser examinados. Se você não conhece sobre sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema urinário, você também não vai saber avaliar, nem mesmo com as ferramentas que a gente já tem, né, já tinha antes da insonação. Então, é importante saber como e por que a imagem ela é formada, né? E influenciada por essa ferramenta. Então, uma informação básica é dizer que o som ele é uma onda mecânica que se propaga por meio de vibração de partículas no meio ambiente, onde a gente está, e ele se alastra. É dessa forma que o nosso som da voz, por exemplo, ele sai. Quando eu estou no auditório dando aula, por exemplo, fazendo uma palestra, eu posso usar ou não o microfone. Por quê? Porque se, da onde eu estou, a plateia consegue me ouvir sem o uso do microfone, é sinal que a onda mecânica que eu estou emitindo pela minha voz está se propagando o suficiente para ser audível em termos de som por todos que estão ali. Na medida que esse auditório ele é muito longo, muito profundo, essa propagação ela vai perdendo força, ela vai diminuindo de frequência. E aí o pessoal lá de trás não consegue me ouvir. Os da frente ouvem, mas os de trás não. Então, isso me leva a utilizar o microfone para fazer com que se estenda essa onda de vibração, né? Para que quem está lá atrás consiga me ouvir. Então, o ultrassom, ele funciona mais ou menos com esse princípio. Então, ele é produzido por compressões e rarefações consecutivas das moléculas de um meio que se transmite para longe da fonte sonora, cuja frequência ela vai variar de 20 Hz a 20.000 Hz. Quando essa frequência é menor que 20 Hz, se chama infrassom. E quando é acima de 20.000,
é ultrassom, ok? E o nosso ouvido humano, ele não consegue ouvir nem abaixo de 20 e nem acima de 20 mil, ok? Então, a gente precisa de um aparelho, que é esse ultrassom, para poder gerar essa onda mecânica e trazer de volta em forma de imagem, porque já que a gente não ouve, a gente vai visualizar pela imagem formada, né, a captura daquela estrutura que foi por meio dessa onda mecânica, por meio desse aparelho. Então, é assim que funciona. Vou explicar isso mais um pouquinho à frente. Então, o que eu quero mostrar agora com essa imagem aqui? Olha, as frequências abaixo de 20 Hz conseguem ser percebidas por alguns animais, como, por exemplo, o elefante, né? A topeira. Eles conseguem, eles têm essa percepção. Acima de 20 mil, por exemplo, morcego, golfinho, o que a gente chama de ecolocalização, né? Então, o morcego ele consegue ter essa ecolocalização de uma presa, por exemplo, uma borboleta que está distante dele, mas por essa capacidade de percepção de uma frequência muito alta emitida pelo movimento da borboleta. Então, ele se direciona para ela independente da percepção visual. Nós, seres humanos, estamos num caminho intermediário, né? A gente precisa de uma frequência maior do que 20, mas menor do que 20 mil para poder ouvir, ok? Então, quando a gente usa o ultrassom, a gente está usando uma frequência para além do que a gente consegue ouvir. Então, por isso, o aparelho nos ajuda a fazer com que isso seja transmitido em imagem. Por meio de quê? Por meio de um aparelho que a gente chama de transdutor, que é esse que está marcadinho aí com pontinho vermelho, ok? Então, o transdutor faz essa emissão desse som que vai esbarrar numa estrutura do organismo que, de acordo com a sua impedância, com a sua resistência, vai trazer de volta essa onda, por isso que ela vai é a compressão e ela volta é a rarefação, ok? E aí ele consegue transmitir isso para o aparelho e forma a imagem que a gente vai visualizar, ok? Então, a reflexão é isso aqui. A reflexão é isso aqui que eu estou falando. Olha, imagina o aparelho sendo colocado aqui, eu não sei se dá para ver o cursor, mas o aparelhinho sendo colocado aqui sobre o corpo do paciente. Então, ele vai emitir ondas até um objeto que seria a estrutura do organismo que eu quero visualizar. E aí, ali, a bioimpedância dele faz com que, com que a imagem retorne, olha, a onda retorne, né? E o aparelhinho capta e transmite isso em forma de imagem para a gente visualizar. Então, aqui o exemplo de como o morcego faz isso, com a borboletinha, pela ecolocalização, assim como baleia também, né, faz a mesma coisa, ok? E como é que o aparelhinho transdutor ele consegue isso? De cristais piezoelétricos que estão na pontinha do transdutor. Eles conseguem fazer com que essa onda mecânica consiga ser transmitida, né? Ela é refletida na estrutura, de acordo com a sua impedância, com a sua resistência, e seja refletida em ondas de maneiras diferentes. Por quê? Porque cada estrutura tem uma impedância diferente. Então, se vocês olharem nesse quadro aqui embaixo, olha, o A é o que tem menor impedância, menor resistência. E dessas estruturas, qual tem maior? É o osso. Tá? Então, o osso é que tem maior impedância. Tá certo? E é assim que a gente consegue verificar estruturas que estão mais superficiais, como, por exemplo, um vaso sanguíneo para ser funcionado, ou visualizar um órgão abdominal, por exemplo, que está mais profundo. Então, é de acordo exatamente com essa capacidade da frequência
e a reflexão por meio da impedância da estrutura, tá? Então, a gente tem frequências que formam ondas, né, de maior frequência, como esse primeiro aqui, e ondas de menor frequência. Então, sempre onde tem uma maior frequência, né, a gente vai ter uma profundidade maior. Então, vai ter mais dificuldade para ver o retorno. E aonde tem menor frequência, eu consigo ter uma percepção melhor daquela imagem. É mais fácil, porque ela está mais superficial. E daí, isso nos ajuda a entender a importância de conhecer todos os transdutores. E para qual a estrutura eu quero avaliar, né? Qual é o mais adequado, ok? E aí, para vocês terem uma ideia, repetindo o que eu falei agora há pouco, né? Eu tenho lá o aparelho, seja convencional ou seja portátil, então eu preciso saber qual é o transdutor que eu preciso usar para visualizar a estrutura que me interessa, ok? Então, de acordo com a estrutura que eu quero, se ela está mais superficial, como um vaso, ou mais profunda, né? Como um órgão abdominal, ou especificamente o coração, que é um pouco mais específico, qual é o transdutor que eu preciso. Então, a baixa impedância, ela vai formar imagens que são mais escuras, como, por exemplo, o líquido. Então, todos esses espaços que vocês estão vendo aqui, olha, no coração, né? Espaço na bexiga, espaço num vaso. Então, elas são anecoicas. Por quê? Porque elas possuem líquido, e se elas tiverem líquido, essa imagem vai estar mais escura. Então, a gente chama de anecoica, tá? Quando tem uma alta impedância, que são essas outras estruturas, a própria parede do coração, né? Ou os tecidos que estão em volta, né, de algum órgão líquido, ou o tecido tegumentar, olha, que está em volta do vaso. Então, eles vão apresentar uma imagem mais clara. Pode ser intermediária, como no tecido, então ela será hipoecóica, ou mais clara ainda, né, acinzentada, como no osso, hiperecóica, ok? E isso vai depender do transdutor para conseguir emitir essa frequência e ter a reflexão necessária para a obtenção dessas imagens. E aí a gente, portanto, vai definir qual é o transdutor que eu quero, o convexo, que é esse que está aqui, olha, tá? Tem essa angulação, ele tem uma superfície de contato maior, o linear, que é esse daqui, né, mais retangular, estreito, e o setorial, que é mais específico para o coração, tá? Essa marcaçãozinha vermelha que está em cada um é o índice, é o marcador que nos ajuda a entender qual é a posição da imagem que eu estou captando para aquela que eu vou ver na tela. Senão a gente se embola todo e não sabe se está vendo de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Então, em geral, esse marcador fica do lado direito do paciente para a gente poder se guiar. Então, aqui, olha, mais uma vez, o condutor que tem o transdutor convexo, ele é para estruturas e órgãos que estão mais profundos. O linear, para as estruturas mais superficiais, os vasos, por exemplo. E especificamente o setorial, que é para o coração. Quais são as vantagens da insonação? Como a gente falou até no início, ele é de baixo custo, é rápida execução, tem maior contato entre o paciente e o profissional, obtém imagens em diversos planos, estuda perfil hemodinâmico e estrutural, não utiliza radiação e o exame é em tempo real. Tem desvantagem?
A desvantagem é a impossibilidade de estudar órgãos muito internos ou protegidos por ossos, como, por exemplo, o cérebro, né? Porque aí a gente tem a caixa craniana, é uma bioimpedância muito grande, então, com ultrassom à beira do leito, a gente não consegue acessar. E a outra desvantagem, entre aspas, é que depende da habilidade do profissional. Então, se ele não tiver esse conhecimento básico, nem sobre a aparelhagem, a ferramenta, e nem sobre o sistema orgânico, ele não vai conseguir utilizar essa ferramenta, né, na sua prática clínica. E como todo outro procedimento de avaliação ou um procedimento de intervenção, ele precisa ser praticado para que a gente consiga habilidade. A gente também, quando entrou no curso, seja da graduação ou da especialização, a gente também não tinha habilidade em vários procedimentos. Por exemplo, eu não entrei na graduação sabendo funcionar uma veia. E também não peguei habilidade no laboratório, aprendendo num recurso, num dispositivo, né, de manequim. Eu precisei praticar sob supervisão a início, né? Mas eu tinha que praticar já sabendo os princípios científicos para aquilo, ok? E aí, sim, eu fui adquirindo habilidade. E a mesma coisa com essa ferramenta. Então, o focus e a prática de enfermagem tem tudo a ver. Seja qual for o cenário, seja qual for o perfil do teu cliente, desde neonato, desde a gestante, desde o paciente crítico, paciente de emergência, o focus ajuda na definição da sua prática assistencial. Então, dado uma aplicação prática aqui bem rápida, só para a gente entender, olha uma situação no qual eu tenho um paciente que está vindo de uma situação de infarto e foi submetido a uma angioplastia, só que posterior a isso ele evoluiu com uma instabilidade hemodinâmica muito grande, estava em uso de drogas vasoativas que precisaram ser aumentadas na sua dosagem, mas se mostrou refratário a esse suporte hemodinâmico. Já estava entubado em ventilação mecânica e as drogas eram dobutamina e noradrenalina, em altas vazões já. E por que esse paciente não respondia? Estava refratário. O ultrassom cardíaco à beira do leito mostrou líquido na cavidade, no espaço pericárdico. Ou seja, esse paciente estava com derrame pericárdico. E como a gente sabe, o derrame ele gera uma resistência, né, às câmaras do coração, às distensões e relaxamento da câmara do coração, e não vai permitir que esse paciente responda. Então, por meio de um ultrassom à beira do leito de uma forma rápida, isso foi identificado e prontamente foi dado o acionamento da equipe médica, que realizou a pericardiocentese, e aí esse paciente começou a responder melhor. Então, essa avaliação diretamente do coração, ela ajuda na avaliação da contratilidade, a gente visualiza, né, as paredes das câmaras cardíacas, tendo a ideia dessa visualização da contratilidade, como também do funcionamento das próprias válvulas entre as câmaras, tá? A avaliação do próprio débito cardíaco, no qual a gente pode fazer esse cálculo, e a avaliação de líquido livre, como foi feito nesse caso, no espaço pericárdico, ok? Então, esse daqui é a utilização do transdutor setorial, que é próprio para o coração, ok? Isso porque ele consegue visualizar nos espaços entre as costelas, porque o coração se coloca anatomicamente por trás do externo, né? Onde a gente tem várias costelas que estão ali ligadas diretamente ao externo. Então, ele visualiza por meio desses espaços intercostais. E a gente precisa, portanto, saber da anatomia, ok? Senão, de nada vai adiantar essa imagem. As janelas, isso também é algo que a gente aprende quando a gente faz os cursos. Eu posso obter várias imagens a partir da janela que eu utilizo no tórax. Cada uma vai ver uma posição diferente daquela estrutura, no caso
alteração que eu quero ver, ok? Assim como a gente tem o conhecimento do eletrocardiograma, as suas várias derivações, que são nada mais, nada menos do que também posicionamentos específicos ao longo do tórax, para que a gente visualize o gradiente elétrico que está sendo gerado no coração e seja registrado graficamente como traçado eletrocardiográfico. Então, a mesma coisa é para o ultrassom, ok? Uma outra avaliação seria o paciente idoso com sinais de infecção urinária e sepse, foi admitido, logo sendo feito fluidos para ele, 1.500 ml logo de cara, né? Mas o paciente chega na UTI ainda hipotenso. E agora? A gente faz volume, inicia drogas vasoativas para o paciente. Para melhor assertividade disso, a gente pode avaliar a veia cava inferior, ok? Então, também usando uma janela específica, a subchifoide, a gente consegue visualizar a veia cava inferior, que é essa que está aqui, é o coração, não sei se vocês estão vendo o cursor, mas aqui é o coração, aqui já é a altura do fígado, aqui a gente tem a veia cava. Então, a gente consegue visualizar a veia cava e o movimento inspiratório e expiratório provoca o colapsamento dessa válvula, estreitando e distendendo de acordo com o movimento respiratório. E aí, por meio dessa imagem, a gente consegue congelar ela e faz uma medida do maior diâmetro e do menor diâmetro dessa cava inferior, e por meio de uma fórmula específica, a gente define se ela está ou não passível de receber volume. E aí você faz um procedimento de uma forma mais assertiva, ok? Então, nessa avaliação, a gente consegue fazer punções guiadas, tanto venosa quanto arterial, ok? Nesse paciente idoso, a gente conseguiu visualizar se ele seria beneficiado ou não pelas drogas vasoativas em maior volume, tá? Então, por meio dessa avaliação que a gente faz da medida dessa cava, e a gente, na avaliação vascular, consegue saber se o vaso é artéria ou veia, por exemplo, a funcionar corretamente, né? Eu quero funcionar veia, então eu preciso saber se o que eu estou visualizando é artéria ou é veia. A diferença é que quando a gente pressiona o transdutor sobre a pele, aquilo que é veia colaba, e aquilo que é artéria, pela sua capacidade de pressão, não. Então, aí eu identifico em qual desses espaços que eu estou visualizando, eu posso fazer a inserção do meu catéter venoso, ok? Bom, e com isso, gente, eu acho que eu espero ter feito todos, né, acreditarem, refletirem sobre a importância do focus na prática da enfermagem, a autonomia que ele traz, né, e a diferença da assertividade, da segurança, né, e do melhor raciocínio clínico que ele oferece na prática desse enfermeiro. Então, é isso, Jorge. Com certeza, professora, muito obrigado. Esses esclarecimentos sobre como se deve fazer ultrassom, né, a legislação envolvendo, os princípios que estão envolvidos ali, né, a mecânica toda, os aparatos técnicos. Isso eu acho que foi muito importante o pessoal saber. E eu lembro da sua reflexão lá desde o início, que eu acho que já deveria ser inserido isso desde a graduação, para as pessoas terem noção de que a ferramenta pode fazer com que o cuidado seja muito mais direcionado, feito com mais assertividade, em questões que possam melhorar a qualidade da prestação desse cuidado ao longo do atendimento do cliente.